Pai Jesus, boa noite para todos vocês, glória a Deus. Não sei a hora que você vai ver esse vídeo, mas no momento que eu estou gravando aqui à noite, aqui em Londres, eu gostaria de deixar aqui uma mensagem, uma palavra de Deus para a tua vida, algo que possa despertar e nos abençoar ainda mais para a glória de Jesus, que possa realmente ministrar em nosso coração essa palavra, para que cada vez mais possamos ser, íntimos de Deus, possamos entender mais sobre a palavra do Senhor e nos aproximar o máximo possível da presença de Deus, estarmos diante da sua presença, glória a Deus. Eu gostaria de compartilhar algo com você que está no livro de Ezequiel, no capítulo 3, nós vamos ler o versículo 1 e 2, e o versículo 1 e 2 do capítulo 3 diz assim: Depois me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo e vai e fala à casa de Israel. Então abri a minha boca e me deu a comer o rolo. E disse-me, filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então o comi, e era na minha boca doce como o mel. Glória a Deus. Eu quero deixar uma palavra de Deus bem rápido aqui para você. Espero que isso possa ministrar, eu creio que irá ministrar na tua vida. E a palavra de Deus, ela diz aqui no livro de Ezequiel, no capítulo 3, fala que Deus, ele chama Ezequiel e ele diz para Ezequiel, no versículo 1, ele diz, come o que achares. Dentro desses 3 versículos, nós aprendemos algo importante para a nossa vida, tanto como ministros da palavra de Deus, como cristão da parte do nosso Senhor Jesus, seguidores de Jesus Cristo, filhos de Deus por meio da graça de Cristo. Isso tudo é importante para nossas vidas, para a nossa caminhada com o Senhor. Aqui nós aprendemos no versículo 1 uma coisa, comes o que achares, ou seja, o que aprendemos aqui é que o verdadeiro homem de Deus, o verdadeiro homem de Deus, ele não escolhe a sua mensagem, ele não escolhe aquilo que ele vai ministrar, ele não escolhe aquilo que ele vai falar. Ele fala aquilo que recebe de Deus, aquilo que é ministrado de Deus, aquilo que é ministrado por meio do Espírito Santo na sua vida, aquilo que é ministrado da parte de Deus sobre o seu coração, é que ele ministra, é que ele leva até as pessoas. Ou seja, ele não faz uma escolha, ele faz aquilo que Deus manda, ele faz aquilo que Deus direciona, que Deus coloca no seu coração. Ou seja, e nós aprendemos isso através da palavra de Deus. Repare que o profeta, ele é necessário que ele coma do livro, né? É necessário que ele se alimente deste livro, é necessário que ele obedeça ao Senhor e ele coma o que achares, ou seja, significa que ele precisa ministrar a mensagem que Deus dá a ele precisa ministrar aquilo que Deus vai direcionar a ele, aquilo que Deus der a ele precisa se alimentar daquilo, ou seja, ele precisa ministrar aquilo que ele vai receber da parte de Deus. Ou seja, como o que achares, significa ministra aquilo que eu te dou, para que você possa ministrar em outros corações, em outras vidas. No versículo 2, ele fala o seguinte, ele fala, me deu a comer, ou seja, Deus deu a ele a comer o livro. O que nós aprendemos no versículo 2 é que a mensagem, a palavra de Deus, ela precisa estar gravada na nossa mente e alma. Ela precisa ser imprimida em nossa mente e alma, ou seja, quando ela é gravada em nossa mente, em nossa alma, coração, ou seja, nós cristãos, ou a igreja do Senhor, ela é nutrida pela palavra de Deus. Ela sendo nutrida pela palavra de Deus, ela se fortalece para as coisas que virão para frente. Ou seja, ela se fortalece para as batalhas, para as adversidades, para os rios fortes, para as enxurradas. Ou seja, ela se fortalece para os momentos difíceis nessa jornada da vida. Então o profeta, ele precisava comer do livro, ele comeu o livro, ou seja, para que ele pudesse ser nutrido pelaquilo que ele recebeu da parte de Deus. Ele sendo nutrido por aquilo, ele é fortalecido para ministrar, para levar a palavra ao povo de Deus na Babilônia. E quando ele leva essa palavra, ele leva uma palavra de juízo, uma palavra dura para o povo. Então ele precisava ser forte, ser fortalecido por essa palavra. Nos nossos dias não é diferente. Nos nossos dias nós estamos chamados para ministrar sobre os corações, sobre as vidas, tanto como pessoas que já são cristãs como não cristãs, para que elas recebam a palavra de Deus. E nós só vamos ter esse poder de ministrar isso se a gente for nutrido pela palavra de Deus, se a gente for alimentado pelo pão divino, que é a palavra do Senhor. Então, para isso nós precisamos receber a mensagem, a palavra de Deus, para que a gente possa ministrar ela nos corações. Como que nós fazemos isso nos nossos dias? Hoje é preciso a pessoa comer a Bíblia, ela precisa se alimentar da Bíblia, ela precisa estar nutrida da palavra do Senhor.
ela precisa estar saudável com a verdade. Sem a verdade, ela não é saudável, ela é doente. Mas ela, com a verdade, ela é saudável espiritualmente, ela tem uma vida nutrida e fortalecida. O próprio Jesus, ele diz, nosso Senhor Jesus, ele diz que todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é comparado a um homem prudente que edifica sua casa sobre a rocha, vem a chuva, a tempestade, e ela não cai porque rio forte bate contra ela, não cai porque ela está edificada sobre a rocha. Isso significa que ao ouvir a palavra de Deus ou a receber a palavra de Deus, a gente precisa praticar ela. Comer dessa palavra significa, como já falei, nos alimentar, nos fortalecer para coisas piores que virão, muitas das vezes adversidade, luta, sei, na jornada dessa vida. Então nós com certeza passamos por momentos bons, mas também estamos sujeitos a passar por momentos difíceis, e nesses momentos difíceis é que precisa entender a importância do alimentar da palavra de Deus. No versículo 3, ele fala de come este rolo e enche as tuas entranhas, né? E aqui nós aprendemos uma coisa importante, né, no versículo 3, que a palavra de Deus, era precisa a palavra de Deus penetrar o ser do profeta. Ela precisava penetrar o íntimo do profeta, né? O profeta, ele precisava estar familiarizado com esta palavra, ele precisava estar íntimo com esta palavra. Então, ele comendo desta palavra, enchendo as suas entranhas, significa que a palavra precisava penetrar todo o seu ser. O que nós aprendemos com isso é que a palavra de Deus, ela precisa penetrar o nosso íntimo, o nosso coração, o íntimo do nosso coração. E aí, quando a palavra ela penetra o íntimo do nosso coração, nós começamos a estar familiarizado com ela. Nós estamos íntimo com a palavra de Deus. E quando nós estamos íntimo com a palavra de Deus, ou seja, nós estamos pronto pelo que vem pela frente. A pessoa ela só vai estar pronto pelo que vem pela frente se ela está íntimo da palavra de Deus, se ela está permitindo que a palavra de Deus penetre o seu ser. Ou seja, e quando ela penetra o ser do homem, ela vai esvaziando o homem daquilo que é carnal para que ele se encha do espiritual. Olha só, no livro de Hebreus, nós vamos ler aí o livro de Hebreus, a Bíblia diz o seguinte, no livro de Hebreus, no capítulo 4 e no versículo 12, ele diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos, intenções do coração. A palavra de Deus ela tem esse poder de penetrar o íntimo do coração do homem como uma espada de dois gumes. Ou seja, ela vai no íntimo, no fundo do coração do homem. Então ela discerne os pensamentos, as intenções do coração. Então o profeta ele precisava comer e encher-se dessa palavra, desse rolo, que é a palavra de Deus. Né? Lembrando que essa é uma visão. Literalmente o profeta não comeu um livro, mas dentro de uma visão, ele recebeu essa visão e nessa visão ele comia este livro, né? E este livro trazendo para ele e ensinando ao profeta, e não só ao profeta naquele tempo, mas hoje ensinando a igreja do Senhor Jesus o quanto ela precisa estar cheia da palavra de Deus, se encher da palavra do Senhor, para que ela seja nutrida, para que ela seja saudável, para que ela seja verdadeira, para que ela seja forte diante das adversidades. Então aqui no livro de Hebreus nós entendemos isso, o quanto a palavra de Deus, ela penetra o íntimo do coração e da alma do homem e dos pensamentos. Olha só, em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16 e 17, ele diz assim: toda escritura é divinamente inspirada, toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra, a palavra de Deus. Aqui nós podemos entender em Hebreus e nesse livro de 2 Timóteo 3, 16 e 17, a importância da palavra na vida do homem. Ela corrige o homem, ela instrui o homem em justiça, né? Aí ele diz assim, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Nós só vamos ter essa perfeição em justiça e em boa obra por meio da palavra.
por nos alimentar dela, por comer do livro da palavra de Deus. Eu até falo muitas das vezes para os amados, os irmãos na igreja, que nós devemos esquecer muitas coisas em nossas voltas, principalmente muitos tipos de livro, teologia, qualquer coisa, e comer a Bíblia. Comer a Bíblia. Comer a Bíblia significa estudar a palavra de Deus. Comer a Bíblia significa ler a palavra de Deus, se alimentar dela espiritualmente, porque ela nos fortalece, ela nos dá força, ela nos deixa nutrido, como eu já falei, não vou me cansar de falar nesse vídeo, ela nos deixa nutrido, a igreja do Senhor é nutrida e fortalecida. No Salmo 119, no Salmo 119, versículo 103, ele diz o seguinte, no 119, deixa eu encontrar aqui, 119, 103, ele diz o seguinte, olha só o que diz aqui, ele diz, quão doces são as palavras ao meu paladar, as tuas palavras ao meu paladar, mais doce do que o mel à minha boca. Olha só, o profeta, ele diz, eu quero terminar esse vídeo dizendo que o profeta, ele diz uma coisa, que a palavra, quando ele come o livro é doce na sua boca, no seu paladar, a palavra é doce. No livro de Apocalipse, João também tem uma experiência de comer o livrinho ali no capítulo 10, versículo 8 e 9, você lê ali, você vai entender, você vai ver este relato. Mas trazendo para cá, nós entendemos que ele come o livro e ele é doce à sua boca. Deixa eu te dizer uma coisa, a palavra de Deus ela é doce para aqueles que estão espiritualmente íntimos de Deus, para aqueles que estão na obediência da palavra do Senhor, que estão determinados a andar com Deus, aqueles que estão andando com o Senhor, aqueles que estão dispostos a servir o Senhor, a palavra de Deus ela é doce para eles, mas a palavra de Deus ela é super amarga, e ela é amarga para aqueles que estão em desobediência e que aqueles que não querem andar segundo a palavra do Senhor, ela se torna amarga. Por isso muitas pessoas ela têm uma facilidade para receber, seja uma palavra de correção, seja uma palavra de bênção, de ânimo, seja de cor, qual for, ela recebe. Mas tem pessoas que elas têm dificuldade em receber algo que vem de Deus, por mais que seja nítida de que vem da parte de Deus, elas têm muita dificuldade em receber, se torna amarga para ela. Eu quero dizer o seguinte com isso, para não embaraçar muito, é que a palavra de Deus ela é doce para aqueles que estão andando com o Senhor e querem andar e amam o Senhor Jesus, mas é amarga para aqueles que vivem uma vida de desobediência e que não estão dispostos a se andarem com o Senhor. Preste atenção, prudente é aquele que edifica, prudente é aquele que obedece, ou que pratica a palavra do Senhor. Imprudentes são aqueles que não praticam a palavra de Deus. Doce a palavra de Deus é para a boca, para a vida, para o paladar daqueles que obedecem a palavra de Deus. Então aqui nós ficamos com essa palavra que possa te ajudar. Ou seja, comer o que achares significa falar aquilo que Deus manda falar. Aquilo que Deus der, aquilo que Deus colocar no seu coração, a palavra que vem do Altíssimo, que vem de Cristo, que vem do Senhor, pelo Espírito Santo da tua vida, fale. Ou seja, não escolha o que você venha querer falar, fale aquilo que Deus te manda falar. Ou seja, outra coisa também é comer, me deu a comer, significa que a palavra de Deus ela precisa estar gravada na sua mente e alma, no seu coração. Ou seja, todo crente precisa que a palavra de Deus esteja gravada no teu coração, guardada no teu coração. O salmista diz, guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ou seja, você precisa gravar na sua mente e na sua alma. Você precisa receber de Deus, deu-me a comer. Então coma, receba a palavra de Deus e deixe ela estar guardada, está penetrando o teu ser, o teu íntimo, ou seja, o teu eu. Ou seja, comer, encher as entranhas, como nós já falamos, ou seja, a palavra ela precisa penetrar o íntimo dos nossos corações, ou seja, para que assim estejamos prontos para o que vier pela frente. Em nome de Jesus, que Deus guarde a tua vida, em nome do Senhor, que